Seguinte, o Flamengo venceu o Audax, né, nessa primeira rodada do Campeonato Carioca. Eu vou falar um pouco sobre isso, obviamente não ia deixar passar. Foi o jogo que eu acompanhei. Eu vou falar sobre esse jogo, né? Talvez eu dê um toque ali sobre a Copinha também. Acho que sobre a Copinha eu vou falar no dia de hoje, né? Porque eu já pego todos os jogos. E lembrando, isso aqui não é um canal sobre Flamengo, tá? É um canal sobre futebol no geral. Só que como eu assisti o jogo do Flamengo, eu vou falar sobre esse jogo. Da mesma forma que se eu assistisse o jogo do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Corinthians ou de qualquer outro time, eu iria falar sobre esse jogo também. Assim como aqui no canal tem vários vídeos de vários jogos, né? Que eu falo sobre vários jogos do ano passado. Show? O Flamengo venceu, né, o Audax nesse jogo que, nossa, um cabelo em minha boca. Esse jogo que foi basicamente marcado pra gente entender como que o Tite iria jogar. É basicamente para isso que esse jogo trouxe, né? Além de uma coisa bem interessante, que foi a intensidade dos jogadores. E isso precisa ser falado, isso precisa ser dito e precisa ser divulgado, vamos dizer dessa forma. Sabe, beleza. Pô, o Audax não tem a estrutura que o Flamengo tem, não tem a estrutura que o Palmeiras, que o Corinthians, que o Atlético Mineiro, que os outros clubes têm, mas eu vi o Mauro César, eu vi algumas pessoas falando, né? Basicamente é o seguinte: você enfrenta times que, pô, podem não ser os melhores possíveis, né? No sentido de, pô, você não está enfrentando o Real Madrid, mas por você não estar enfrentando o Real Madrid, isso pode resultar em algumas coisas. E essas coisas que podem ser resultados nem sempre são as vitórias, tá? Ah, onde é que eu quero chegar com isso? O Flamengo enfrentou o Audax. Muita gente pensa, pô, é obrigação ganhar. Mas e se não ganha? Se o Flamengo toma ali um gol, tipo, o Audax bota na defesa do Flamengo pra dormir. E aí? Pode acontecer, cara. Futebol é futebol. E questão financeira não é o que separa os clubes, né? Questão de. Óbvio que, pô, o time que tem mais recurso vai tende a desempenhar melhor. Mas isso não é uma regra, tá? Então, o que eu quero falar aqui é sobre a intensidade desse time, sobre o que a gente pode esperar, né, do que eu já vi aqui. E, além disso, falar também sobre jogadores que estão no banco, que a gente pode falar com, assim, uma certa vontade e esperança de que esses caras, como é que eu posso falar de uma forma assim interessante, sejam as novas joias do Flamengo, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tem basicamente o Vitor Hugo, o Wesley, que marca presença constante e vai estar integrado no elenco provavelmente, a não ser que seja emprestado. No caso do Wesley, o Vitor Hugo eu acho pouco provável que seja emprestado porque a questão de função ali, ela, a não ser que seja reforçado, eu acho, tenho quase 100% de certeza que ele não vai sair, até porque o contrato dele foi renovado. Dito isso, Wesley, Vitor Hugo e, deixa eu dar uma olhada por aqui, que é mais fácil da minha pessoa ver, né? Cleiton e tal, período. Basicamente, em relação a. Ah, tá. E o Matheus Gonçalves, de fato. A gente tem esses três jogadores que provavelmente vão marcar presença no elenco do Flamengo esse ano. Dito isso, o que eu acho sobre os três? O Wesley vai ser uma peça importante, assim como o Matheus Gonçalves e assim como o Vitor Hugo. Porém, eu acho que dos três, quem mais tende a jogar, caso não. Supondo que o Flamengo não contrate mais ninguém, é o Wesley. Quem mais vai jogar dos três, né? E isso também imaginando um eventual, né, pô, convocação, o Varela descansando e tudo mais. Porque pra mim, hoje, meu lateral titular é o Varela. Ah, é que o Varela não joga nisso aqui. Cara, na boa. O cara é convocado pra seleção uruguaia. E eu sei que você pode argumentar que, ah, mas é porque não tem opções. Assim, tudo bem que um time que tem Ronald Araújo, que pode jogar tanto de lateral quanto zagueiro, fica difícil até escolher o que você vai jogar, de colocar ele, porque ele é de fato um craque, um baita jogador. Mas você falar que o Varela não joga nada é um pouco preocupante. Porque ouvi boatos, não sei se é verdade, que Zinedine Zidane pediu ele no Real Madrid. Então, assim, não é por nada, tá? Pra mim, o Varela é titular. E em um possível universo onde saia mais um lateral do Flamengo, na minha humilde opinião, eu ficaria com o Varela e faria uma negociação com o Wesley nos modos que foi feito no Mateuzinho, que é de empréstimo para ganhar rodagem e depois vir para o elenco principal. Porque o Varela hoje, ele tem o Wesley, por exemplo, para atacar, para ataque, o menino é sinistro, joga muito. Só que na defesa ele já tem certas características, né, que ele tem que melhorar mais do que o Varela, porque o Varela já é treinado nesse aspecto, sabe?
Se juntasse o Varela e o Wesley, talvez você teria um lateral direito assim quase completo no elenco do Flamengo, tá? No sentido defensivo e ofensivo, porque o Varela constrói muito e defende, tá? Óbvio que na defesa ele não é, por exemplo, um lateral ótimo que eu acho no Campeonato Brasileiro, o Marcos Rocha. Ele não é o Marcos Rocha defendendo, mas ele também não sou eu, sabe? Ele também não é eu defendendo que não, né? Não joga direto. Então, eu, Francisco Gabriel, acho que o Varela é a melhor opção para o Flamengo, tá? Hoje. E não só isso, como e aparentemente o Tite também parece que enxerga dessa forma, né? De que ele é uma ótima opção, é a melhor opção, no sentido do que o Tite quer. E também eu acho que o Wesley é um jogador que vai ser necessário para o Flamengo, só que eu acho que essa temporada ele tem que ganhar um pouco mais de quilometragem. Quilometragem, o Wesley não é carro, eu falei como se fosse carro, né? Mas você entendeu, tipo, quilometragem que a galera chama de rodagem, mas eu não gosto dessa palavra. Eu prefiro falar quilometragem do que rodagem, mas ganhar mais experiência, sabe? O Wesley, eu acho que quando ele tiver mais uma experiência, mais um, sabe, passar por novos times, o Bragantino seria uma boa para ele, por exemplo, tá? O Bragantino seria uma boa, porque o Bragantino já tem uma linha de defesa sólida e um Juninho Capixaba que acho que ele ataca também, mas ele é principal, assim, uma peça essencial defendendo. E o Wesley ataca muito. Então, uma linha de três ali com o Juninho Capixaba pro Wesley atacar, mano, lindo, tá ligado? Lindo. Só que acho que a relação entre Flamengo e Bragantino se estreitou bastante. Então, eu acho que isso não vai acontecer. Mas seria uma boa. Tá? Mas o Wesley pra mim vai ser importante no Flamengo sim, tá? Se o Flamengo ficar com ele pra temporada é uma decisão acertada. Principalmente porque eu sei que vai dizer, mas o Wesley não joga nada. Eu já vi disso, tá? Eu já vi gente dizendo que o Wesley não joga nada, que o Varela não joga nada. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O Rodinei até 22, até 2022, era o lateral que eu acho que, putz, eu mais vi na minha vida. Eu nunca tinha visto na minha vida um jogador ser tão apedrejado como Rodinei, Vitinho e que teve outro jogador também. Apedrejado pra caramba, cara. Nossa, demais. Tipo, não quero esse cara. O Everton Cebolinha, o Michael, cara. Quantos e quantos jogadores o Flamengo não já teve e despontaram? Começaram a jogar muito. Sai, música. E agora, não. O Wesley não tem como jogar muito. O Varela. Pô, cara, para, velho. Começo de temporada. Na moral, de coração, se você que tá do outro lado assistindo, não aprendeu uma lição com o que aconteceu com o Rodinei, com se tu falei o nome agora, já fugiu de novo. Com o Rodinei, com o Michael, com o Everton Cebolinha. Se tu não aprendeu uma lição com o Léo Pereira, com o Gustavo Henrique, que saiu em alta do Flamengo. Se tu não aprendeu uma lição com esses caras, onde que tu vai aprender uma lição, pô? E eu tô falando pra você que acha, que pensa que os jogadores do Flamengo, que esses que eu estou falando, não jogam nada, logo tem que ser vendidos, tá? Como se, pô, eles não tivessem outra chance, não tiver... Meu irmão, Cebolinha começou a jogar muito, da mesma forma que Varela pode começar a jogar muito também, e o Wesley também, como vão, se Deus quiser. Então, dito isso, pra mim, o melhor da partida foi o próprio cara que eu falei aqui, o Cebolinha. Jogou demais, cara. Na moral, o Cebolinha jogou muito. Meu Deus, próprio lateral, Varela também pra mim jogou muito. A Arrasca fez um primeiro tempo sensacional. Da galera que entrou, gostei bastante da movimentação do Gabigol e do Bruno Henrique, tá? Gostei do estilo de jogo do Tite, também um time mais construtor. Lembra, eu vou falar vai ser polêmico, mas lembra um pouco a montagem do time, as peças em campo, o time do Guardiola. Óbvio que o futebol é diferente, mas me lembra bastante a montagem do elenco, como as peças estão distribuídas. E eu quero de fato que o Tite mostrou que vai fazer, que é um time sólido defensivamente. Tem um vídeo aí no canal onde eu falo sobre o Tite que eu tinha uma impressão de que o estilo de jogo do Tite. Oxi, por que cancelou a transferência de tela? Ah, vá. Que eu tô falando aqui. Ah, tá a internet que caiu. Pô, que belezinha, hein? Nossa, baita internet. Não vou cortar isso, vai ficar do mesmo jeito. E vamos continuar aqui. Voltou, né? Voltou, pronto. Como eu tava dizendo, eu tinha a impressão de que o Tite montava um time muito retranqueiro e tal, e não sei o que, mas cara, na boa, não é aí. É, tá, a opinião que eu tinha, eu peço perdão pela opinião que eu tinha. Que eu pensava que o Tite ele era um cara que era um time retranqueiro que fala assim, tipo, só defendia, mas não é assim. O time do Tite também ataca e é um time sólido. E isso eu gosto pra caramba. Então eu peço perdão se o Tite por algum motivo desconhecido tá assistindo esse vídeo, cara.
Te peço perdão por eu ter tido um dia uma opinião que não tem nada a ver com a realidade, tá? E em relação à construção do time, todos os jogadores foram bem, só que os que entraram no segundo tempo, no caso do Vitor Hugo e do Wesley, tiveram pouco tempo para jogar, então eu acho que é injusto fazer uma avaliação deles no sentido de o jogo de hoje, tá? Mas, pô, falando assim, do que o time mostrou, eu senti solidez. Eu senti um time sólido, que fez pressão pra caramba, e isso é importante. Isso é importante pra caramba, e eu valorizo muito isso. Porque ano passado foi que nem eu vi um cara falando, esqueci o nome dele, acho que ele é flamenguista também. Acho não, então tenho quase certeza. Eu me fugiu o nome agora. Mas ele falou sobre essa questão que o ano passado do Flamengo foi feito de jogos. Cara, essas músicas me deixam chateado. O ano passado do Flamengo foi feito de partidas onde contra times que não eram tão grandes, assim, tão competitivos como o Palmeiras da vida, ele ainda acabava deslizando. E o Flamengo nesse primeiro jogo mostrou solidez. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo, hein? É nóis.